galerinha do primeiro ano, vocês estão bem? Espero que estejam se cuidando nessa quarentena, viu? E que em breve nós possamos voltar para nossas aulas presenciais, porque eu estou com saudade de vocês. Sim, pessoal, tinha passado para vocês, né, um conteúdo a respeito de modelos atômicos, passei definição dos modelos, para vocês terem uma noção do conteúdo antes de nós iniciarmos as atividades, e passei algumas questões para vocês. A videoaula de hoje eu vou estar fazendo, certo? Dividida em duas. Vou falar sobre o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. E depois vou fazer outra videoaula falando sobre o de Rutherford e o de Bohr. Então, nessas duas videoaulas, eu estarei também colocando a questão dos exercícios, tá bom? Ou então nós podemos corrigir os exercícios na live, tá bom? Então, um beijo, saudade de vocês e se cuidem. Olá, galerinha do primeiro ano. Vamos lá estudar um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos? Bem, pessoal, coloquei para vocês uma pesquisa, não foi? Tinha passado, para vocês irem se inteirando do assunto, saber o que é átomo, de onde surgiu essa palavra, quem são os principais cientistas que estudaram e fizeram toda essa evolução do modelo atômico. Então, nós vamos ter aqui várias linhas do tempo que eu coloquei para vocês, né? Uns slides bem interessantes. E aqui nós vamos começar com o nosso histórico, tá bom? Coloquei, sempre eu vou ficar mexendo nessa telinha, pessoal, para não ficar atrapalhando vocês, tá bom? Pronto, acho que aqui tá bom. Ó, nós vamos ter uma linha do tempo que eu coloquei para vocês aqui com 6 nomes. Esse primeiro nós vamos ter uma dupla, já viram aí na imagem, né? Leucipo e Demócrito, onde nós vamos ter isso em 400 a.C., que foi a primeira ideia que nós tivemos de átomo. Eles defendiam que a matéria era feita justamente de átomo. Só que não foi muito aceita na época a ideia. E aí, o que ficou mais sendo aceito logo já 350 a.C., foram a ideia da teoria dos 4 elementos, que tudo que existia era formado por terra, ar, fogo e água. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Acho que eu até comentei um pouquinho com vocês em sala. E Aristóteles foi um dos grandes defensores dessa teoria, certo? Vamos ter depois, agora indo, né, numa fase histórica para depois de Cristo, olha a data, 1720 depois de Cristo, surgiu o Stahl, falando justamente da teoria do flogisto. Onde essa teoria do flogisto Stahl, eles justamente queriam estudar a questão da combustão, certo? Eles queriam entender os compostos que eram os melhores combustíveis. Então, foi analisado e surgiu essa história de flogisto. E o que era esse flogisto? O flogisto, para eles, era como se fosse uma entidade. As substâncias tinham flogisto, e algumas tinham um flogisto maior do que nas outras. Era um negócio assim meio sobrenatural, e eles diziam que o flogisto tanto poderia sair de alguma substância, quanto poderia entrar em outra substância, alterando tipo a massa dessa substância. Era algo bem louco. Com o passar do tempo, nós vamos para 1775 depois de Cristo agora, onde nós vamos ter Lavoisier. Esse carinha aqui da imagem que eu coloquei para vocês, ó. Onde esse Lavoisier, o que é que Lavoisier diz, pessoal? A lei de Lavoisier, ele estudava a lei da conservação da massa. Onde a lei da conservação da massa vai justamente, já está dizendo, ó, conservar a massa. Ele estudava usando balanças, porque se eu falo de massa, eu vou ter que usar balanças para saber a massa das substâncias que está envolvida no processo. E Lavoisier, né, vocês sempre vão ouvir uma frasezinha quando se fala em Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Opa! Se nada se perde nem nada se cria, não tem como a teoria do flogisto estar certa. A teoria do flogisto estava errada. Então aqui Lavoisier jogou de lado, né, derrubou a teoria de Stahl. Continuou-se, né? Ele foi muito importante, ajudou, foi muitos experimentos, desenvolveu muitas balanças e também ficou conhecido como pai da química moderna. Vamos ter aqui a parte também de Proust, ó, aqui no cantinho. Em 1798, Proust também fez experimentos e analisou, certo, várias substâncias, comportamento, e vai ser chamada como a lei das proporções definidas. E logo depois, tudo que eles fizeram veio contribuir para o modelo atômico de Dalton. O que Dalton fez estava justamente corroborando, né, ajudando as leis ponderais que assim são conhecidas, que é a de Proust e a de Lavoisier, tá bom? Então vamos falar de Dalton.
Carinha aqui do canto, né? Muito pensativo, com certeza altamente inteligente. Ele voltou a falar de átomo. Olha aqui, o período de tempo que nós tivemos. De 450 a.C., que foi quando se falou em átomo pela primeira vez. Agora vamos ter em 1808 depois de Cristo falando-se de átomo novamente com o nosso querido amigo John Dalton. E eu acho que na pesquisa de vocês viram que John Dalton sempre ficou relacionado com quem? O modelo da bola de bilhar. Justamente aquela bolinha de sinuca. Pois vamos lá ver umas características aqui. Então, vocês vão ver que com o passar do tempo, né, vocês fizeram as pesquisas de vocês, vários modelos foram surgindo, e aqui eu coloquei para vocês uma evolução desses modelos. Teoria dos 4 elementos, teoria atômica de Demócrito-Leucipo, que ficou esquecida e veio aparecer novamente com o modelo de Dalton. Olha aqui a palavrinha experimental, certo? Então, aqui eu trouxe uma linha do tempo para vocês novamente, com Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. E aqui onde eu estou tampando esse desenhozinho, nós vamos ter um carinha chamado de Sommerfeld, ó. Não pedi para vocês pesquisarem esse, mas vai chegar a hora, certo? Porque essa primeira parte é mais a representação dos principais, do início de tudo, né? Desde quando não acreditava-se que o átomo existia, depois veio Dalton comprovando que existia, e toda a sua evolução. Depois nós vamos chegar na parte da mecânica quântica, um assunto altamente interessante que vai ficar para as próximas aulas. Hoje nós vamos falar sobre Dalton e Thomson. Então vamos continuar. Então, o modelo atômico de Dalton, pessoal, aqui que eu coloquei para vocês, até a imagenzinha da bolinha de bilhar, bem lindinha aí no canto, ó. Justamente porque o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, sempre que vocês ouvirem falar nisso, certo? No Enem do ano passado caiu uma questãozinha sobre Dalton. É necessário que nós estudemos, tá bom? Então, 3 coisas que sempre vai vir com Dalton, né? Bola de bilhar, que o átomo ele era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Isso era a ideia principal da teoria atômica de Dalton, certo? Então, os átomos aqui são indestrutíveis. Nesse quarto ponto que eu coloquei, é um elemento químico, é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Hoje nós sabemos que isso não está correto. Mas por que, Séfora? Justamente porque nós temos aqui hoje descoberto os isótopos, não é verdade? Onde nos isótopos nós vamos ter quem? Exemplo, carbono 12, carbono 14. E o carbono 12 e o carbono 14 são justamente, têm massas diferentes, propriedades diferentes. O que torna isso daqui, ó, errôneo. Átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. O peso relativo de 2 átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. É importante nós sabermos que Dalton, aqui não existia a representação que nós conhecemos hoje de tabela periódica, né? Hidrogênio, tudo bonitinho. Não. Aqui vocês têm que saber que Dalton representava por símbolos, né? Ele criou símbolos para poder representar estes átomos, que era o átomo de hidrogênio e assim sucessivamente. Vamos continuar. Depois de Dalton, apareceu Thomson. Gente, Thomson veio aparecer, ó, já quase depois de um século. Mas será que as descobertas ficaram paradas nesse período de um século? Não. Foi o que aconteceu. Muita evolução, gente. Aqui nós vamos ter muitos experimentos sendo realizados e principalmente experimentos voltados para a parte de eletricidade. Como é que se explicava essa eletricidade? Daí surgiu essa grande dúvida. O átomo, né, representado por Dalton, não explicava a natureza elétrica da matéria. Dessa forma, Thomson entrou, né, na história justamente devido a isso, a conseguir explicar essa natureza elétrica da matéria. Mas, para Thomson chegar a fazer isso, ele teve auxílio de quem? De William Crookes. Ele utilizou a ampola de Crookes. William Crookes, vocês sempre vão ouvir falar dele. É impossível falar de modelo atômico de Thomson se nós não falarmos de William Crookes, porque foi através do experimento de William Crookes que ele conseguiu realizar os seus experimentos. Tá certo? Então, aqui seria a representação desta ampola de Crookes. Aqui eu coloquei um quadrinho verde para vocês lerem um pouquinho. A ampola de Crookes, na década de 1850, foi criada com a finalidade de estudar a condução de corrente elétrica
em gases a baixas pressões. O cientista alemão, que eu não sei falar alemão, né, Gleiser e o inglês Crookes, desenvolveram um dispositivo denominado tubo de raios catódicos. O livro de vocês falou muito sobre isso. Thomson em um dos experimentos realizados para descobrir o elétron, exposto no Museu do Laboratório de Cavendish. Acho que pronuncia assim, tá bom? Então, aqui seria uma representação. Aqui, pessoal, nesse próximo slide eu coloquei para vocês justamente a imagem do livro de vocês, falando desse tubo de raios catódicos. Como é que funcionava esse tubo de raios catódicos? O que é que existia lá? Então, primeiramente, né? Aqui, a imagem que tem no livro de vocês, eu pedi para vocês lerem, espero que estejam, né, fazendo as atividades certinho, lendo, me auxiliando em casa também. Preciso da ajuda de vocês nesse momento de quarentena. Então, aqui nós vamos ter, certo, representado de amarelo, os gases que eram colocados justamente a baixas pressões. Aqui era ligado nesse tubo uma bomba, né, de vácuo. Aqui você tinha dois eletrodos, um positivo e um negativo, onde o positivo era o ânodo e o negativo era o seu cátodo. Então, os raios catódicos, eles eram justamente aqui, ó, essa parte que nós estamos vendo da setinha, tá bom? Esses raios catódicos, eles eram normais à superfície do cátodo e sua direção não dependia da posição do ânodo na ampola. Colocando o antiparo que interceptava os raios catódicos, notou o aparecimento de uma sombra na parede da ampola, que evidenciava os raios catódicos que se propagavam em linha reta. Interceptados os raios catódicos por meio de um pequeno molinete de mica, Thomson verificou que este entra em movimento de rotação, o que evidencia que os raios catódicos são corpulares, né? Cefra, o que é que tu tá dizendo aí? Vamos lá. Justamente o que eu acabei de ler ali é o que nós temos representado aqui, pessoal. Aqui seria o esquema do experimento, o livro de vocês traz essa imagem com perfeição. E aqui vocês têm 3 tipos e aqui as conclusões que foram tiradas através dos experimentos realizados. Foi o que aconteceu aqui nesse primeiro, ó. Movimentam um pequeno moinho adaptado no centro da ampola de Crookes, né? Foi analisado, eles eram submetidos a uma grande diferença de potencial dentro dessa ampola e foi colocado um moinho, né? Aí, esse cataventozinho bonitinho que vocês estão vendo, pois é, foi colocado lá e os raios catódicos bateram nele e fizeram ele fazer o quê, ó? Rodar, movimentar este moinho, ou seja, os raios catódicos possuem massa. Uma conclusão experimental. Continuando. Foi colocado aqui, ó, certo? Novamente, ó. Aí aqui os raios catódicos, ó, bonitinho. Só que aqui, o que foi que aconteceu? Ó, eles projetaram uma sombra de qualquer antiparo da parede oposta da ampola de Crookes. Ou seja, quando colocaram e ele refletiu, né, ficou essa sombrazinha lá, isso significou o quê? Que eles caminham em linha reta. Ficam bonitinho lá, representando a sombra. Quando eu voltei esse terceiro aqui, ó, o que aconteceu? Botaram placas positivas e placas negativas, certo? Fazendo o quê? Justamente representando, pessoal, nesse último, justamente o quê? A questão dele ser desviado por um campo elétrico ou magnético, né? O que significa que os raios catódicos apresentavam uma carga negativa, porque eles podiam ser desviados justamente por quem, ó? Pelo oposto, que era o positivo. Então, se eles são atraídos pelo polo positivo de um campo elétrico externo à ampola, né? Daqui a placazinha que foi colocada e o desvio que está acontecendo, então eles possuíam carga negativa. Olha o que foi descoberto, pessoal. Possuem massa, caminham em linha reta, né? A questão da propagação e poder, essa formação da sombra, e eles possuem carga negativa. O tanto de conclusão que nós já podemos chegar aqui com esse experimento da ampola de Crookes, aqui seria justamente a representação da sombra, pessoal. Ó, essa partezinha verde é justamente porque foi colocado, certo, uma substância para poder ficar nesse efeito fluorescente. Até aqui a questão do cataventozinho ó dentro. Bem bonitinho para vocês. Aqui é aqueles 2 tópicos que eu tinha colocado anteriormente também, tá bom? Então, pessoal, aqui nós vamos ter a descoberta do elétron. Por quem? Por Thomson. Então, falou em elétron, falou em Thomson. Quem descobriu o elétron? Thomson. Então, aqui nós já passamos por Dalton, não foi? Com seu modelo da bola de bilhar. Estamos em Thomson, que o modelo dele ficou conhecido como pudim de
passas, tá bom? Então, aqui nós já temos a descoberta da primeira partícula subatômica, que foi o meu elétron. Aqui, descoberta do elétron. Com a descoberta dos elétrons, o Thomson propôs um modelo de átomo do qual os elétrons e os prótons estariam uniformemente distribuídos. Só que nessa época aqui, pessoal, não tinha sido descoberto o próton ainda não, tá bom? Onde eles estariam uniformemente distribuídos, garantindo o equilíbrio elétrico entre cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons. Aqui nós vamos ter nosso pudim de passas, que eu até já falei para vocês, seria mais um panetone de passas, tá bom? Porque o que foi que Thomson disse? Thomson falou justamente que o átomo seria um fluido, certo? Seria um fluido, onde nesse fluido você teria os elétrons incrustados lá. Aí ele ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Olha esse resumo aqui bonitinho que eu consegui pra gente. Deixa eu ficar aqui nesse canto para não atrapalhar a imagem de vocês. Vou ter que me diminuir só mais um pouquinho. Olha. Aqui nós vamos ter o átomo de Thomson, esfera positiva, elétrons distribuídos, e o átomo é neutro. Ele era divisível. Aqui surge a ideia que o átomo é divisível, tá bom? Aqui o pudim de passas, nós vamos ter os elétrons e a massa positiva. Ele foi baseado nos estudos feitos dos raios catódicos, né, de Glaser e Crookes. E a principal diferença entre os modelos de Dalton e Thomson, muito interessante isso, ó, a natureza elétrica da matéria, a divisibilidade e a presença de partículas com carga elétrica. Então, para Dalton, né, era maciço, indivisível e indestrutível. Para Thomson, já é divisível, descobriu a partícula subatômica e ele conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. Vamos continuar. E também aconteceu a descoberta do próton. Só que essa descoberta do próton, pessoal, já vai ser justamente... Tem uma parte do livro de vocês, se eu não estou enganada, deixa eu pegar aqui o livro de vocês. O livrinho de vocês, lá na página, até marquei, né? Porque tem aquelas pessoas que dizem que não encontra nada no livro, o bichinho nem consegue ler. Aí, pessoal, nós temos lá na página 139, justamente quando vão falar da descoberta dos prótons, dos raios anódicos ou dos raios canais, que é onde ele justamente adaptou, né, o experimento de Crookes. E esse Gondestein, ele adaptou, este físico alemão, e ele usou uma aparelhagem semelhante. Só que o que aconteceu? Olha que foi que ele mudou aqui a questão do cátodo, olha. Você tem o seu ânodo aqui bonitinho e tá aqui o cátodo. Ele observou um feixe luminoso no sentido oposto ao dos elétrons. Então, ele concluiu que os componentes desse feixe deveriam apresentar carga elétrica positiva. O livro de vocês traz um quadro com duas partes do experimento, representando divinamente bem, pessoal. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse quadro, até porque as questões que nós vamos resolver, elas se remetem justamente, principalmente, a esses raios anódicos, tá bom? Porque nós vamos ver a primeira parte ali dos raios catódicos, que é dos raios catódicos que vai ter a descoberta dos elétrons, e vai ter esses raios anódicos, que vão justamente auxiliar na descoberta dos prótons, ok? Sem problema nenhum, tudo muito simples e tudo muito fácil. Então, por favor, leiam o livro de vocês, é um material excelente, pessoal. Pronto, pessoal, e estaremos, certo, resolvendo os nossos exercícios a respeito de Dalton e de Thomson na nossa live do Facebook. Vão ser 4 questõezinhas só que eu tinha passado, tá bom? E nós vamos resolver na live, que é para vocês tirarem as dúvidas, comentarem, para ser algo bem legal, tá bom? Então eu espero vocês às 2h30 da tarde para nós fazermos nossa live. Um beijo, estudem e qualquer dúvida é só chamar que eu vou ajudar vocês. Um abraço e se cuidem, tá bom? Estejam fazendo todos os cuidados necessários.